boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula hoje falando sobre química esquemática nos relacionamentos amorosos. E a nossa base de estudo vai ser aqui, ó, As Armadilhas da Química Esquemática, dos queridos Bruno Cardoso e Kelly Paim. É um lançamento, um livro maravilhoso que vai detalhar na prática como que funciona a questão da química nos relacionamentos amorosos. E eu já quero que vocês vão me respondendo aí no chat se você sabe o que é química esquemática. Você já sabe? Gente, estamos começando hoje, tá? Com esse livro. Então a gente vai ver hoje o capítulo 1, tá? E a introdução. Tem uma apresentação maravilhosa com a Wendy Berrari, que é uma referência internacional para transtorno de personalidade narcisista, né? Ela vai falar, tem um livro inclusive escrito sobre como lidar com pessoas que têm o transtorno narcisista nos relacionamentos, na família. E é o Wendy Berrari que faz essa apresentação inicial do livro, né? Logo em seguida, Bruno e Kelly entram desenvolvendo todo o conteúdo aqui. Vamos lá? Prontos? E nós vamos aí para o próximo slide. Eu já vou começar lendo aqui para vocês, porque tem toda uma performance aqui do Lucas, né, da assistência, do grupo de assistência, para troca de slides. Então, o que são relacionamentos saudáveis? Eu peguei uma frasezinha que a Wendy Berrari colocou logo na apresentação do livro. Relacionamentos saudáveis oferecem aos parceiros uma sensação de segurança, intimidade, alegria e apoio emocional, bem como a capacidade de resolver problemas e reparar momentos de desconexão, além de um sentimento de pertencimento. Então, gente, a verdade é que o ser humano foi criado para ser amado, para se conectar, para ter necessidades emocionais atendidas, e tudo isso a gente encontra num relacionamento saudável. Isso é o ideal, mas você que atende, né, a gente que atende, que lida com gente de verdade, com histórias as mais diferentes e as mais difíceis, a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece. Então a gente vai ver muitas dores, muitas feridas, muita desconexão emocional nos casais, mas em especial a gente vai entender por que a gente se atrai, se relaciona com esse perfil de pessoa. Como que acontece a química esquemática, tá? Pode passar para o próximo, tá, Lucas? E teve uma outra frase da Wendy Berrari que eu achei fantástica, que eu também quero destacar aqui, que é exatamente: por que eu sinto atração por essa pessoa? Por que você sentiu atração pelo seu marido, pelo seu namorado, pela sua namorada, né? Como que acontece essa química esquemática? Por que dá match com algumas pessoas e com outras pessoas não dá match? Sabe aquela história que o povo fala de que o santo bateu, o santo não bateu? Ah, eu não estou sentindo nada. E a gente vai ter cada exemplo aqui. Vocês com certeza já estão pensando em vários exemplos por aí. Mas a Wendy trouxe uma outra frase aqui muito legal na apresentação do livro, que é: o modelo de terapia dos esquemas rastreia escolhas românticas prejudiciais que levam a relacionamentos tóxicos, prejudicam a autoestima e, no pior dos casos, resultam em abuso emocional ou físico, reativando experiências precoces da infância. Então, gente, a terapia dos esquemas, ela traz um modelo explicativo, né, onde a gente entende por que a gente busca aquele perfil de parceiro. E a gente vai entender que a gente busca reviver experiências de não suprimento de necessidades emocionais da nossa infância. Eu ouvi uma vez uma frase que eu fiquei assim, abismada. A primeira vez que eu escutei isso: se você sente uma química de 9 a 10, uma atração muito forte pela pessoa, tome muito cuidado, porque isso não é uma decisão cognitiva. Você não está pensando nas necessidades emocionais, você não está pensando no perfil do parceiro. Pode ser puramente química esquemática. O Léo falou agora no final da aula sobre o tal do dedo podre. E, na verdade, não é o dedo que é podre, né? É o esquema que é podre. É muitas vezes detalhes da nossa história que fazem com que a gente aprenda daquela forma. Então, eu sempre digo, terapeuta de casal tem que entender que o estilo de apego, a forma como a gente se apega aos nossos pais, os modelos de relacionamento que a gente aprende na nossa infância, a gente vai levar para a nossa fase adulta e para os nossos relacionamentos amorosos. Então, o que eu vi com os meus pais, o que eu senti com os meus pais, o que eu experienciei com os meus pais, eu vou levar isso para os meus relacionamentos amorosos, tá? Basicamente é isso. Pode passar para o próximo, tá, Lucas?
Gente, esses slides estão todos já no grupo VIP, tá bom? Então vocês podem conferir aí cada um desses slides, já ir acompanhando junto comigo, já ir lendo junto comigo, porque vocês já receberam em todos os grupos VIPs, esses slides já estão presentes, tá? Então bora lá, química esquemática. Como fazer uma pessoa perceber essas armadilhas? Como auxiliar alguém a notar que a intensidade dos sentimentos românticos que experimenta pode ser, na verdade, um sinal de alerta? Mas, Amélia, eu sinto algo tão bom, meu coração acelera, eu fico suada, eu tremo, sabe, é aquele fogo, é aquela coisa, aquela química louca. Como que isso pode ser ruim? E é muito interessante porque eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive situações de pacientes, por exemplo, que no início de um relacionamento amoroso, ela tinha ali um namorado que era muito agressivo, que tinha várias traições, que era uma pessoa que a abandonava em vários momentos, que dava muita instabilidade, e essa pessoa era loucamente apaixonada e atraída por esse homem. Mas quando esse homem se converteu, foi para a igreja e se tornou um homem ali responsável, estável, mais presente dentro de casa, essa mulher vem para a terapia e chega para mim e diz assim: Amélia, eu não sinto mais nada por ele. Não tem, sabe? Não bate, não tem química. Você já recebeu um caso assim? É exatamente isso que acontece. Então, a gente precisa entender que a química esquemática faz com que a gente sinta atração por aquilo que a gente viveu na nossa infância. Aí eu vou investigar. O que é que essa mulher viveu na infância dela? Abandono, agressividades, negligência, instabilidade. E é isso que ela está acostumada. É isso que ela sabe conviver, foi isso que ela aprendeu. E é isso que ela vai buscar nos relacionamentos amorosos dela. Então, muito cuidado com essa história de que, ai, o fulano é tão bonzinho. Você já ouviu falar isso? É tão bonzinho, ele é tão carinhoso, mas ele é só meu amigo. Ele fica na friend zone, né? Na zona da amizade. Então, muitas vezes a gente vê isso nos filmes de Hollywood, né? Aquele melhor amigo que é cavalheiro, que é bondoso, que atende às necessidades emocionais. Ele acaba ficando do lado e a mulher acaba indo atrás do instável, que não tem um emprego com estabilidade, que não quer se casar, que é mais aventureiro. É típico de química esquemática, tá? Vamos para a próxima aqui. Vocês podem acompanhar aqui. Lucas, eu também queria dar uma olhadinha no bate-papo aqui no chat. Não sei se tem como abrir as duas telas juntas. O pessoal tá aqui, tem não, né? O pessoal tá aqui falando... Hã? Não, tudo bem. Tá, o pessoal tá aqui falando que amou a ideia do YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite. Ok. Todo mundo tá conseguindo me escutar som, né? Me escutar bem, né? Tá, bora lá. Então, o que é a química esquemática, tá? Na visão de terapia dos esquemas, as escolhas amorosas são feitas com base nas experiências do vínculo que tivemos com as nossas figuras de apego. Digo e repito sempre, teoria do apego é base para o atendimento de casais. Se você não estuda e entende com profundidade teoria do apego, tu vai ter muitos prejuízos no atendimento de casais e em muitos momentos tu não vai ter compaixão e entender o que está acontecendo ali, tá? Teoria do apego, assim, é base, é fundamento para relacionamentos. Então, resumindo, a química esquemática seria o quê? É a busca da repetição de padrões através de um parceiro que vai me fazer sentir tudo que eu já senti no meu passado. Toda aquela ausência de necessidades emocionais. Tudo aquilo que eu precisava receber e vou continuar sem receber. Isso é química esquemática, ok? Bora para o próximo. Então, aqui no livro, eu achei assim fantástico, porque além de Kelly e Bruno conseguirem trazer isso numa linguagem muito fácil, com exemplos que são muito recorrentes na terapia de casal, terapia de relacionamentos e até na terapia individual com demanda de relacionamento. Gente, o Léo falou algo aqui que é muito importante. Amélia, eu não atendo casal, mas você atende adulto? Eu não sei se vocês se lembram que quando a gente vai estudar os públicos, né, infância, adolescência, fase adulta, idosos, a gente estuda quais são as principais demandas.
de cada público. Você sabe qual é a principal demanda do público adulto? Relacionamento. Então, se você atende público adulto, o tema relacionamento, com certeza, já está aparecendo nas suas sessões. E você precisa ter recurso para realmente agir de forma eficaz e para entender funcionamento, né? Eu sempre digo que quando a gente está atendendo casal e quando a gente está atendendo relacionamento, a gente precisa ter uma visão integral. É aquilo que a gente chama de visão sistêmica. Então, eu preciso olhar para o que o meu cliente individual está ali falando em terapia, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que tem um outro lado. E além de ter um e outro, que é o casal, tem o resultado disso, que é a dinâmica relacional. Então, quem atende casal não atende 2 pacientes, atende 3, tá? Atende marido, atende esposa, atende relacionamento, porque existe um resultado, uma consequência dessa dinâmica. Não é simplesmente eu, os meus problemas e os meus esquemas, é eu, os meus problemas, os meus esquemas, os problemas dele, os esquemas dele, as dificuldades dele e junto com isso, o que isso dá de resultado quando um interage com o outro. Quais são os padrões que a gente constrói a partir desse relacionamento. Então, é uma visão bem mais complexa. E eu achei fantástico, porque Kelly consegue trazer junto com o Bruno uma linguagem muito simples nesse livro, trazendo exemplos bem práticos. Então, se a gente for aqui entender o resumo, já é o primeiro dia, então o livro ele vai trazer 8 armadilhas comuns na escolha dos relacionamentos. Na parte 1, a gente vai desvendar a química amorosa. Na parte 2, a gente vai entender as armadilhas da química amorosa. E na parte 3, a gente vai entender estratégias para desarmar as armadilhas amorosas. E é muito legal porque todo o livro traz exercícios práticos, inclusive hoje ainda, aqui no livro já apresenta um exercício experiencial, vivencial. Olha que maravilha. Eu acho que eu vou botar isso em prática com vocês aqui, tá? E outra coisa fantástica foi que eles desenvolveram 3 questionários inéditos. Então, eles desenvolveram um inventário de esquemas para casais, a escala de química esquemática em relacionamentos amorosos para solteiros e para pessoas em relacionamento. Então, nós temos aí 3 instrumentos que vão nos ajudar com a questão dos esquemas e da química esquemática com casais e com pacientes individuais também. Olha que maravilha! Bora lá, próximo slide, Lucas. E aí, gente, tem um comentário muito legal que a gente vê aqui logo na próxima, que é exatamente, ai, me falta química com essa pessoa, não sinto nada por essa pessoa. Nossa, ele é muito pegajosa. O Léo acabou de dar esse exemplo aqui, né? Isso não dá certo para mim, não aguento esse grudo em cima de mim. É a típica fala dos pacientes evitativos, né? Na terça-feira passada eu trouxe uma pesquisa falando exatamente sobre isso, sobre pacientes evitativos. Então, ela me dá atenção, ele me dá atenção, carinho, cuida de mim, mas não sei, falta alguma coisa, sabe? Não tem aquela química, não tem aquele fogo, sabe? Tá faltando alguma coisa. Não sei se a química bateu, falta uma adrenalina, tá faltando emoção nesse relacionamento. Você já ouviu alguém citando essas frases? Já passou por uma situação semelhante? Já ficou com a sensação de que falta algo que sintonize as frequências? E é exatamente isso que repercute, que fala da tua química esquemática. Então, muito cuidado, porque se você foi alguém que na infância não recebeu carinho, tinha pais desconectados, você realmente não era validado nas suas emoções. A gente vai ver um exemplo prático que eles trazem exatamente aqui. Pode passar já para o próximo, tá, Lucas? Na dificuldade de conexão. Então, muitas vezes a gente vem dessa história da infância, de dificuldade de conexão. Eu atendi, em especial, um casal já há alguns anos atrás, onde dentro dessa família, eles não comemoravam aniversários, eles não comemoravam Natal, eles não parabenizavam os filhos, sabe? Era meio que celebrar era algo muito errado, era algo proibido. Então, os filhos tinham muito medo de comunicar a celebração. E não tinha afeto, não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha validação, não tinha essa expressão emocional. E esse homem vai para o relacionamento com essa história muito evitativo. Sabe? Aquele poste. Que a esposa chega na sessão e diz assim: Amélia, ele é um poste, olha aí a cara dele, ele não expressa, ele não se conecta,
Ele se é uma pessoa... Eu recebo algumas esposas que dizem assim, ele não é um antissocial, ele não é um psicopata não, porque esse homem é um frio, é um narcisista, né? E às vezes de forma leiga elas já vão ali rotulando, falando porque ele é frio, porque ele é egoísta, porque ele é distante. E a gente não percebe que tem toda uma história por detrás desse comportamento, desses padrões de evitação. Então, foi muito interessante porque... eu falei sobre isso também na aula, né? Quais são as estratégias para acessar o paciente evitativo. Na terça-feira da semana retrasada, eu falei um pouquinho sobre isso também na aula aberta. E eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, viu? A aula da semana retrasada vai estar também aqui no YouTube. Então, esse homem vem para o relacionamento e o que a companheira dele está reclamando é que ele não se conecta. Ele é frio, ele acha que é besteira comunicar e a gente vai fazer todo um processo para fazê-lo entender, né? Que esse incômodo que ele sente. Então, olha isso. Na hora que a esposa busca contato emocional, na hora que a companheira busca carinho, busca validação, busca celebrar, busca momentos de conexão emocional, isso incomoda ele. Por quê? Porque ele não está acostumado a receber isso. Não foi o que ele experienciou na infância dele. Então é estranho, sabe? Dá uma agonia. Ai, que grude, ai, que agonia. Essa mulher é carente demais, essa mulher é dependente, essa mulher fica em cima. Então, muito cuidado com esses rótulos. Muito cuidado, tá, gente? Sempre que a gente tá falando de relacionamento, escute primeiro com lentes de apego, com compaixão, entendendo a história por detrás da pessoa. Segundo, observe os dois lados, porque dos dois lados existem necessidades emocionais que não estão sendo supridas, que não foram supridas. Dos dois lados existe sofrimento envolvido, existem dificuldades. A gente precisa tomar muito zelo, muita cautela com esse tipo de situação. Então, Kelly Paim e Bruno trazem um exemplo aqui muito legal, que acontece muito nos atendimentos, tá? Que é, para algumas pessoas, estabelecer conexões, sejam elas apenas para sexo ou até mesmo para relacionamentos mais românticos e duradouros, é ameaçador. Então, me conectar com outra pessoa é algo ameaçador. Você já conheceu alguém que ela namora várias pessoas, fica com várias pessoas, pega várias pessoas, mas na hora que aparece alguém que pede em casamento, essa pessoa corre léguas, essa pessoa foge desesperada, porque ela não quer profundidade, ela não quer contato, ela não quer se conectar, ela não quer compromisso. Eu particularmente atendi uma moça também alguns anos atrás, que uma pessoa bem sucedida, uma menina linda, inteligente e que vinha de um padrão de pai muito rígido, muito distanciado emocionalmente, com muita ausência de conexão também, com vários problemas dentro do relacionamento com os pais. E essa menina vem para a terapia e ela traz exatamente essa postura de que todo final de semana eu fico com alguém diferente e eu não quero compromisso. E foi interessante porque quando eu fui investigar os relacionamentos amorosos dela, ela disse, há 2 anos atrás teve um rapaz que me pediu em casamento, a minha família toda gosta dele, ele é um menino estudioso, ele é um menino que já comprou um apartamento, que é bem resolvido financeiramente, ele até me trata bem, mas não quero casar não, eu não quero isso pra minha vida não, quero curtir, eu vou ficar todo final de semana pegando. Consegue entender isso? Então, as necessidades emocionais que o ser humano tem de pertencimento é uma necessidade. Mas será que ela se sentiu pertencente? A necessidade de conexões em vínculos profundos é uma necessidade do ser humano. Mas será que ela teve conexão em vínculos profundos? Então, tudo isso vai repercutir nas escolhas amorosas do paciente. Então, vejamos o exemplo de Cláudio. Quando criança, ele esteve em um ambiente frio e distante. Ele precisava de conexão com os seus cuidadores, mas a forma que encontrou para se conectar foi se tornar igual ao seu ambiente, frio, distante. Hoje, Cláudio é mais distante e frio com suas parceiras. Além dessas características, ele também busca relações que são distantes e frias. Quando alguém demonstra afeto para Cláudio, isso o assusta. Então, entenda que busca de afeto para pessoas que são evitadoras por conta de todo o estilo de apego que foi desenvolvido na história, né? Isso aqui é a química esquemática deles. Vai ter muita dificuldade, vai ter muito incômodo. Ir para a terapia, então,
É terrível. Para que eu vou expor a minha vida para um estranho? Para que a gente está aqui para falar de algo que é desnecessário? Porque essa mulher é desregulada, escandalosa, essa mulher é louca, sabe? Não tem problema nenhum, o problema é ela e ainda vir para cá, para falar com um estranho sobre isso. Então, é típica fala, né? Quando alguém demonstra afeto para Cláudio, isso assusta. Não é algo que está acostumado a receber. Por isso, prontamente diz para si mesmo, nossa, que pessoa pegajosa. Ela não é para mim. Não temos química. Embora dentro de Cláudio existe uma criança que precisa de um abraço quentinho e amoroso. A barreira de gelo que protege esse espaço que ainda é muito doloroso para ele. Gente, na aula passada, quando eu falei da evitação, eu trouxe ali o modelo de Bowlby, explicando exatamente que normalmente a criança ela busca por esse contato, ela busca por essa conexão. E as nossas primeiras respostas, ainda enquanto bebê, quando a gente busca por essa conexão, é chorar, é gritar, é protestar. São muito semelhantes às respostas que a gente vê nos casais escalados, tá? O escândalo, os gritos, o cobrar, o criticar, o chamar a atenção, o correr atrás, perseguir. Então, assim, a criança começa com essa primeira resposta. Se ela não consegue conexão dentro do ambiente familiar na infância, qual é a segunda estratégia que ela vai usar? Barreira de gelo. Não adianta, sabe? Tanto faz. Ninguém se importa, ninguém responde. Então, tá indo embora. Chegou. Então, a gente vai perceber que são pessoas que vão ter respostas pobres diante do afastamento de pessoas amadas. Vão ser pessoas que vão ter respostas pobres diante, por exemplo, da volta de uma viagem. Não vão demonstrar esse afeto, essa saudade. É aquela coisa mais, não precisa, pra que isso, né? Afeto, esse negócio de grude, é uma necessidade emocional sua. Eu não preciso disso. Então, isso é uma fala muito típica dos pacientes evitativos e Kelly Paim e Bruno brilhantemente trazem esse exemplo exatamente aqui no livro. Lucas, tu já prepara o próximo slide, por favor? Então, se aproximar ainda é muito doloroso, ainda é muito difícil, ainda é muito assustador. Por que, Amélia, é tão assustador, já que ele não recebeu isso na infância? Não era para ele correr atrás disso? Aí depende da resposta, né? A gente que estuda de terapia dos esquemas, a gente sabe que existem diferentes respostas. Existe a hipercompensação, existe a resignação e cada um vai reagir às situações da sua vida de formas diferentes, né? Mas em muitos momentos essas pessoas vão exatamente reproduzir aquele ambiente do modelo familiar e vão ter muito medo. Por quê? Apego é interpretado como algo de sobrevivência humana. O nosso cérebro entende relações de apego, relacionamentos amorosos, como uma situação de vida ou morte. Isso é algo geneticamente programado, biologicamente programado. E quando a gente percebe que existe um risco de não ser aceito, existe um risco daquela pessoa nos abandonar, porque eu já fui abandonado na infância. Eu já tentei me conectar na infância e eu não consegui. Eu fui desprezado, eu fui negligenciado. Então, isso é muito difícil. E na hora que o meu cérebro ele já armazenou, ele já tem um repertório de que não vale a pena correr atrás porque tu é negligenciado. Então, me abrir novamente para uma pessoa é muito perigoso, é muito arriscado. É interessante que a gente tem um exemplo muito comum, que é, imagine aí um exercício prático, que a gente pode inclusive fazer com casais, para explicar o que é esse funcionamento de apego, de confiança, de se abrir, de ser vulnerável. Quando a gente é vulnerável para outra pessoa, quando a gente se conecta com outra pessoa, é como se a gente se jogasse para trás, esperando que o nosso companheiro que está atrás nos segure, nos acolha. E qual é o problema? É que essa pessoa já se jogou muitas vezes para trás, na infância, na história dela, e ela caiu no chão, porque ninguém segurou. Como que eu vou me jogar de novo? Para que eu vou me jogar de novo? Para lascar minha cabeça no chão? Para me machucar? Porque ninguém vai me segurar. Eu sei que dor é essa.
Então, vocês conseguem entender esse medo de se conectar? É algo que é muito forte. Então, eu não quero me conectar, porque é arriscado, é perigoso. E é exatamente isso que Kelly e Bruno retratam aqui, né? Desse medo, desse perigo. Ele não está pronto para se conectar novamente. E aí, um outro exemplo que eles trazem é de instabilidade e segurança. Como que acontece essa química esquemática, né? Outro exemplo pode ser visto com Stephanie. Ela presenciou desde cedo a instabilidade nas relações de seus cuidadores. Além do momento de violência, havia senso de insegurança muito grande sobre ter alguém com que ela realmente pudesse contar. Hoje, nos relacionamentos, sem perceber, ela busca relações que ativam essas mesmas sensações. Gente, para quem veio de um lar com agressão, com instabilidade, né? Uma hora tá, outra hora não tá, uma hora é amoroso, outra hora não é amoroso, uma hora eu posso contar, outra hora tá indiferente, não fala comigo e tem agressão e aquela confusão. Gente, eu vou para um relacionamento que é tranquilo. Ai, que coisa sem graça. Isso aqui é monótono. Não tem nada de diferente acontecendo aqui, né? E na hora que ela encontra um parceiro que é perigoso, que trai, que não dá segurança, uma hora responde, outra hora não responde, vai, sai para o motel, passa semanas desaparecido, daqui a pouco volta de novo, cadê você, sumida? Isso dá cheirinho de casa, né? Ah, isso eu conheço. Isso eu já passei. Isso eu sei como funciona. Sei bem. E é exatamente isso que acontece. Então, Stephanie quer vivenciar situações inseguras e instáveis hoje em dia. E ela sofre com isso. Gente, ela quer vivenciar, entre aspas. Isso é um comportamento, obviamente, que não é consciente. Né? Isso é um padrão, é um repertório que se desenvolveu a partir de uma modelação e da construção do estilo de apego que vem desde a infância. Né? Ela tenta buscar melhor conexões, mas as suas conexões falham constantemente. E é interessante, gente, porque chega uma hora que essa pessoa diz assim, ai, não dá certo. Eu nunca consigo alguém bom. Será que não tem ninguém bom? Meninas, eu sei que tá difícil arranjar homem, tá? Mas muitas vezes a gente só se atrai pelas pessoas erradas. É exatamente isso que nós estamos falando aqui, tá? Vamos pro próximo slide. Então, a Stephanie, ela precisa de um outro tipo de conexão, com estabilidade, com segurança, com respeito, com afeto, mas ela ainda não entende que o padrão que ela construiu na sua vida faz com que ela só atraia o mesmo modelo que ela já vivenciou na sua infância. Então, a química esquemática, olha que fantástico aqui, isso que Kelly e Bruno trazem. A química esquemática consiste na atração por relações que ativam nossas dores emocionais mais profundas. É uma relação, gente, de sofrimento. É aquela coisa que acelera o coração, arrepia, mas na outra noite a gente está chorando, sentindo dores profundas. É mais ou menos aquela musiquinha, né? Entre tapas e beijos. É ódio, é desejo, é por aí, sabe? Por serem situações conhecidas, tendemos a nos adaptar a elas mais facilmente. Por quê? Porque isso aconteceu lá em casa já várias vezes. Eu já tenho estratégias, né, de como sobreviver a isso. Isso não significa que tais situações trarão aquilo que precisamos para o nosso desenvolvimento emocional. Significa apenas que elas são coerentes com o que já vivemos um dia. Uma infância pode perceber como comum vivenciar situações assim em seus relacionamentos. Afinal, foi o que ela recebeu de pessoas muito significativas. Né? A gente realmente reproduz. Por isso, cuidado com os nossos filhos. Né? É muito legal quando a gente ajuda um casal, eu penso dessa forma, a restaurar o relacionamento, a se conectar, a olhar para as necessidades emocionais de uma forma diferente, porque a gente está salvando a vida de crianças. A gente está ajudando com que esses casais tenham um relacionamento muito mais saudável, para oferecer um ambiente muito mais saudável para essas crianças, porque é aí que se constrói, é aí que se começa toda a bagunça,
na infância, né? E aí, gente, eu queria convidar vocês rapidamente para um exercício experiencial, tá bom? Que o livro propõe. Se vocês puderem, não sei se vocês estão num ambiente tranquilo, vocês poderiam agora deixar só o áudio, deixar as mãos relaxadas, as pernas relaxadas, estar num ambiente mais confortável, numa postura mais confortável, tá? Vou pedir que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. Vocês podem agora inspirar, expirar. Vocês podem agora sentir esse ar entrando dentro do corpo de vocês. Isso. Deixe esse ar entrar, sinta esse ar andando pelo seu corpo. E eu quero que você traga à sua mente a memória mais antiga que você tem sobre o cuidado que recebeu da sua mãe ou não, quando era criança. Qual é a primeira memória que vem? Quando você pensa nesse momento de cuidado, de contato com a tua mãe, talvez seja uma avó, talvez seja teu pai, o que é que apareceu para você? Onde você está? Preste atenção nesse ambiente agora. Qual era a sua idade? Quantos anos você tinha? Quem está com você? O que está acontecendo nessa imagem? Você consegue detalhar o que está acontecendo nesse lugar, com essas pessoas, com você? O que é que você precisa nessa cena? O que é que você gostaria que acontecesse nesse exato momento? O que é que você precisa receber nesse exato momento? Pode expressar tudo que você gostaria que acontecesse, tudo que você gostaria de receber. Tem alguém aí oferecendo o que você gostaria? O que você está sentindo nesse momento? Qual é a sensação no seu corpo? Tem algum lugar do corpo que você sente algum incômodo? Qual é a emoção que vem dentro de você? Qual é o significado disso para você, sobre quem você é? Agora, guarde essa sensação dentro de você e traga à mente uma memória mais recente de um relacionamento que você teve e que ativa uma emoção semelhante àquela que você sentiu quando criança. Quando foi a última vez num relacionamento amoroso que você sentiu algo muito parecido com essa situação da infância? Traga à memória a essa situação. Não precisa forçar. Pode deixar que essa memória venha espontaneamente. Onde você está? Com quem você está? O que você está sentindo? O que você precisava receber nesse momento? Essa necessidade está sendo suprida no seu relacionamento atual? Guarde essa sensação. Agora, você pode respirar novamente. Inspira, expira. Inspira, expira. E eu quero que você volte para o momento presente. Volte para a nossa aula nesse momento.
E aí, será que a gente consegue abrir, Lucas, aqui o chat para eu dar uma olhadinha se alguém conseguiu fazer aqui ao vivo esse exercício? O pessoal tá reclamando que o som tá baixo. Ou será que é agora? Mas está sem som baixo. Somente meu som está baixo. Dá uma olhadinha. Então, pessoal, vocês estão conseguindo escutar? Me confirmem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha até aqui nos grupos. Dá para escutar, né, gente? Pronto, o Lucas colocou aqui, tá dando para ver. Então, bora lá. Gente, confirma aqui. Consegui, tá? Sim. Tá, perfeito. Tá conseguindo fazer. Perfeito, gente. Agora eu fiquei com receio. Eu disse, gente, será que vocês não estão escutando? A Elaine colocou aqui, eu fiz. A Ana Paula colocou, consegui. A Mona Lisa colocou, eu fiz. A Amélia, muito bom. Algumas pessoas conseguiram fazer e responder. Tá, muita gente está respondendo, eu fiz. A Miriam colocou, eu fiz, foi muito real. A Thaís Gomes colocou, eu fiz. Perfeito, perfeito. Estou escutando perfeitamente. A Priscila colocou também, fiz. Muito bom. Então, gente, uma das características de terapia dos esquemas é que ela é uma terapia que é muito emocional e ela é muito experiencial. Então, a terapia dos esquemas, ela vai trazer técnicas cognitivas e técnicas comportamentais vindas da TCC, vindas da terapia cognitivo-comportamental, mas Jeffrey Young traz o plus das técnicas experienciais, né? Então, a cereja do bolo de terapia dos esquemas são exatamente esses exercícios vivenciais que a gente faz, que a gente consegue realmente ir lá na nossa infância, ir lá nas situações que a gente viveu e a gente consegue entender muitas necessidades que não foram supridas e é onde nós conseguimos, enquanto terapeutas, fazer aquilo que nós chamamos de reparentalização limitada, que é suprir necessidades emocionais que não foram supridas na infância. Então, eu sempre ensino que o terapeuta, ele é um modelo de adulto saudável que vai suprir necessidades emocionais, que vai reparentalizar o casal, mas com o passar do tempo a gente precisa treinar o casal para que eles sejam reparentalizadores um do outro. Então, por exemplo, esse exercício que eu fiz agora com vocês é algo que eu faço com o casal em terapia, com os dois juntos. Só que eu faço só com uma pessoa fazendo. Então, por exemplo, bora entender aqui como foi esse homem, né, que tem tanta dificuldade de se conectar, esse homem que não consegue expressar, esse homem que sente esse incômodo quando a esposa busca por afeto e a gente vai ali na imagem da infância e, gente, a esposa está do lado, escutando a fala dele. A esposa está do lado, entendendo o contexto do que ele viveu na infância. Aquele exemplo que eu dei do marido, que o pessoal nem comemorava aniversário, nem comemorava Natal, era proibido celebrar, eu fiz isso na sessão de casal com eles e foi fantástico, porque isso conecta ao casal. A esposa começa a entender com muito mais profundidade o padrão de funcionamento desse marido. E foi interessante porque depois disso esse marido chegou na outra sessão super empolgado. Amélia, eu me lembrei que isso também aconteceu. Amélia, eu me lembrei que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E ele foi se abrindo para o processo. E claro, gente, eu sempre ensino, eu uso pouquíssima confrontação empática. Tá? Lembre que confrontação empática é uma técnica que a gente vai usar muito mais com pacientes narcisistas, com pacientes que têm uma aliança terapêutica muito forte já, que já estejam muito consolidados. Mas se eu estou querendo acessar o paciente emocionalmente, se eu estou querendo reparentalizar, se eu estou querendo conectar o casal, evita fazer confronto. Faz o quê? Validação. Validação é uma estratégia que acessa, é uma estratégia que conecta, é uma estratégia que eu consigo realmente construir um ambiente seguro para que essa pessoa se abra cada vez mais, mergulhe cada vez mais profundo, para que essa pessoa cada vez mais esteja mais vulnerável para falar sobre essas situações, tá bom? Então, bora lá. Tô chorando, muito real isso, a Ana Luísa colocou aqui.
A Cíntia Leitão colocou, a Amélia tá sem som. Gente, tá com som, viu? A gente já conferiu aqui e as outras pessoas estão respondendo que estão escutando, tá bom? Aí tem algumas pessoas que estão dizendo que só estão conseguindo escutar com fone. Talvez o meu tom de voz seja mais baixo que o do Léo. E olha que eu acho que eu falo com ênfase, né? A Ana Luísa tá falando assim, quem não está ouvindo, sai e entra de novo, tá bom? Aqui tá dando que deu um erro, será, Lucas? Não, né? A Claire botou, fiz exercício, foi muito bom. A Márcia colocou, pra mim tá perfeito som. Ok. Gente, muito obrigada pelo feedback, olha que legal. Maravilhoso. Então, terapia dos esquemas é recheada de exercícios assim. Então, tem cadeira transformacional, tem o lugar de segurança para depois ir para o lugar de dor da infância. A gente pode fazer imagens de relacionamentos presentes. A gente pode voltar na mesma imagem várias vezes. A gente pode ensinar habilidades de colocar limites, indo para as imagens. Gente, a gente pode colocar o adulto saudável do paciente junto com a criança que está ali vulnerável, para que o adulto saudável do paciente reparentalize ali na imagem o que a pessoa não recebeu. Então, existem várias estratégias vivenciais que a gente pode utilizar em terapia dos esquemas, inclusive na terapia de casal. Isso é fantástico, porque isso conecta, isso gera vulnerabilidade, isso gera um ambiente seguro, isso aumenta a cumplicidade do casal. Eu particularmente amo, tá? Já escutei o feedback de vocês. E, gente, aqui, logo depois desse exercício, Kelly e Bruno trazem uma tabela maravilhosa. Pode passar para o próximo, depois. Pronto, depois. Isso, que tem uma tabela, 2 tabelas. Eles trazem uma tabela aqui para que você entenda quais são os esquemas. Eu não sei quem aqui já estudou terapia dos esquemas, né? Eu sei que tem muita gente também de TCC. TCC é base, já é muito caminho andado para você entender terapia dos esquemas, porque sim, esquemas têm base cognitiva, o próprio Jeffrey Young afirma isso, tá, gente? Jeffrey Young foi pupilo de Aaron Beck. Aaron Beck foi um dos grandes incentivadores de várias pesquisas, inclusive na Europa, de Jeffrey Young. Então, sim, TCC é base de esquemas, né? É importante que a gente entenda TCC, depois entenda a terapia dos esquemas, se nós queremos ser terapeutas integradores. Terapeutas que realmente buscam oferecer uma psicologia baseada em evidências e que entende que cada abordagem tem pontos fracos e pontos fortes e a gente precisa entender quais são as melhores evidências para aquele determinado tipo de demanda. Então, tem determinado tipo de demanda que a melhor evidência é TCC. Tem determinado tipo de demanda que a melhor evidência é esquemas. Tem determinado tipo de demanda que a melhor evidência é o apego aplicado à prática clínica com casais. Então, a gente precisa entender, né, as diversas demandas, as diversas ferramentas para que a gente realmente consiga oferecer um atendimento eficaz. E eu não canso de falar isso. Não se agarrem a uma abordagem única como se ela fosse a salvação do mundo, porque não é. Toda abordagem tem o ponto forte e o ponto fraco, tá? Então, Kelly Paim e Bruno trazem aqui exatamente uma tabela com o esquema dos esquemas, para que a gente consiga entender aí de forma mais clara e simples, gente. Eles trouxeram uma linguagem muito simples. Então, bora lá. Eu vou ler 3 para a gente se familiarizar, tá bom? Bora começar aqui. Vou ler 4. Bora começar aqui pelo esquema de abandono. Gente, isso é muito comum, esquema de abandono. Descrição: crença de que será abandonado ou trocado por outra pessoa. Padrão de escolha baseado na química esquemática. Eu escolho quem tem esquema de abandono, né? Que acredita que vai ser abandonado, acredita que as pessoas estão comigo por pena, mas a qualquer momento vão me deixar, né? É aquela esposa que na hora que o marido marcou de 8 e o marido atrasa, some com o celular, tá sem sinal, não dá notícia, chega às 10, essa mulher já tá desesperada, achando que ele já fugiu contra a esposa, ela já teve 3 mini infartos, já tá morrendo do coração, já tá quente, na hora que o marido chega em casa, coitado, só falta apanhar. Porque ela já tá ativadíssima no esquema de abandono, porque aquela mesma sensação de quando o pai dela marcou para passear com ela. Disse que ia na lojinha do brinquedo comprar e nunca mais
voltou. É essa mesma sensação que essa esposa sente. Então, vocês percebem como isso é forte, como isso é registrado com muita força e a gente acaba realmente entendendo isso como uma questão de sobrevivência. E na hora que a gente sente isso, nosso coração dispara. Muitas pacientes vão ter sintomas ansiogênicos mesmo, coração acelerado, suor frio, vão ter pensamentos, né, intrusivos. Enfim, gente, é um sofrimento. E a gente precisa realmente saber como manejar, entender, porque esquema de abandono é muito, muito frequente. Muito. Então, bora lá. Quais são as escolhas, o padrão de escolha de paciente que tem esquema de abandono na química esquemática? Ele vai buscar o quê? Um parceiro instável emocionalmente. Ele vai buscar o quê? Um parceiro que não pode se comprometer, pois está envolvido em outra relação. Aí, gente, a gente entra aqui na amante. Por que que a pessoa que é amante, por que que a pessoa que tem casos, ela se conforma em ser a outra pessoa? Em passar Natal sozinha, passar Páscoa sozinha, em não ter o momento ali especial, né? Ela fica ali com as sobras. Tem uma música até da Simone, que ela lançou recentemente, né? Gente, eu não sou de curtir sertanejo, mas quando eu escutei essa música, eu disse, gente de Deus, a gente dá para fazer uma aula só com as musiquinhas aí, mostrando algumas coisas dentro da psicologia. E ela fala, né, que é aquele amor de BR, que é sempre do jeito que dá, é sempre na pressa, né? E chega uma hora que essa mulher diz assim, eu não quero alguém que tenha alguém, eu não nasci para ser segredo de ninguém. Olha que legal. Então, quando a pessoa que tem essa química esquemática de abandono e ela tem essa consciência de que, peraí, eu mereço mais. Eu mereço mais do que isso. Eu não tive isso na minha infância, mas a minha vida adulta pode ser diferente. Tem uma frase da Marsha Linehan que ela fala exatamente isso. A gente não escolhe a nossa genética, temperamento, a gente não escolhe a nossa família, a gente não escolhe as primeiras experiências que a gente teve, mas a gente pode escolher viver uma vida que vale a pena ser vivida daqui para frente. A gente pode escolher padrões diferentes daqui para frente. E a terapia dos esquemas facilita para que a gente desenvolva isso nos nossos pacientes, essa consciência, né? Então, é o parceiro que não quer um relacionamento estável, que insiste em liberdade. Gente, é o tal do relacionamento sem nome. A gente prefere não dar nome. Se a gente for começar a investigar muitos comportamentos sociais que estão acontecendo por aí, a gente vai descobrir, gente, tanta química esquemática, tanta evitação, tanto esquema de abandono. Dá pra gente fazer uma aula só sobre isso, viu? As modinhas dos relacionamentos e o adoecimento mental. Na perspectiva de terapia dos esquemas. Outro esquema muito, muito comum na terapia de casal é o esquema de abuso e desconfiança. Gente, mulher que foi traída, então, Jesus amado, tudo é motivo para desconfiar. Só que a gente precisa entender o seguinte, que quem tem o esquema de abuso e desconfiança, normalmente isso é algo que repercute em todas as áreas da vida. É como a crença, né, disfuncional. Então, ela não opera em uma única área. Normalmente a gente tem esse padrão de comportamento de funcionamento em todas as áreas, tá? Gente, eu vou fazer uma auto-revelação aqui para vocês. Eu tenho um esquema de abuso e desconfiança. Na minha infância, eu tive um traumazinho que eu não vou nem entrar em questão aqui. Aos 4 anos de idade, uma professora minha, depois de uma brincadeira em sala de aula, me colocou de castigo em frente ao quadro. E eu fiquei aos 4 anos, super traumatizada, não quis mais voltar para a aula. Fiquei super desconfiada das pessoas. Comecei a entender que pessoas não são confiáveis. A minha melhor amiga me dedurou em sala de aula, os meus coleguinhas me deduraram, a minha professora me tratou mal, me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo. Eu comecei a pensar, eu posso esperar qualquer coisa das pessoas. Pessoas não são confiáveis, pessoas vão me trair, pessoas vão me enganar, pessoas vão me fazer mal. E isso foi um esquema que, olha que interessante, eu tive essa experiência e meus pais tiveram um supermercado. Gente, eu vivi tanta experiência de furto, de roubo. Gente, era demais, era muito roubo. Então, eu comecei a entender que as pessoas não eram confiáveis. Eu não posso confiar nas pessoas.
as pessoas vão roubar, as pessoas vão mentir, as pessoas vão se aproveitar. Então, você imagine esse padrão que eu vou vendo várias vezes, sabe, no decorrer da minha vida. E eu me lembro de uma situação que eu tive uma secretária doméstica e eu cheguei em casa, ela estava com um brinco meu na orelha. É para morrer. O esquema ele vai bater lá no terceiro céu, né? Então, assim, a gente tem a certeza de que as pessoas, elas não são confiáveis, né? E é interessante porque eu trabalhei isso muito em terapia, estudei muito isso, e hoje eu tenho uma resposta, uma elaboração de metacognição, de reestruturação cognitiva diferente, né? Para reagir a esse esquema de abuso e desconfiança. Mas é muito interessante, porque tem momentos hoje, por exemplo, que eu tirei um brinco e eu coloquei numa bolsa lá. E chega na hora de sair, outro dia, dias depois, eu vou procurar aquele brinco e não acho o brinco no lugar. O primeiro pensamento que vem na minha mente, chutem qual é? Alguém pegou o meu brinco. É muito interessante, porque os esquemas eles não morrem. Mas o que é que eu penso logo em seguida? Peraí, já tiveram várias outras situações que eu percebi que ninguém pegou meu brinco. Fui eu que guardei em outro lugar. Então, bora procurar com mais calma. E aí eu saio procurando. Na hora que eu encontro, eu faço questão de fazer aquele trabalhozinho, né? Tá vendo, Amélia? Aquela desconfiança que você tava era por conta do teu esquema de abuso e desconfiança. Mas olha o teu brinco aqui. Ninguém pegou o teu brinco. Tá vendo que as pessoas não são ruins? Então, a gente tem que estar realmente fazendo esse trabalho. E é muito interessante porque a gente vai ver muito na terapia de casal o esquema de abuso e desconfiança. Que é exatamente essa crença de que as pessoas não são dignas de confiança, podem abusar de você ou tirar vantagem de você. E o padrão de química esquemática é o quê? Eu vou escolher um parceiro abusivo. Eu vou escolher um parceiro que não merece confiança. Por quê? Porque eu vou viver a experiência de sofrer abuso, eu vou viver a experiência de ser enganada, eu vou viver a experiência de ser traída. É a química esquemática, né? Eu vou ter um parceiro que é explosivo, que me desrespeita. É a questão do abuso, de que as pessoas vão me tratar mal, né? Eu vou ter um parceiro que me controla e que é infiel ao mesmo tempo. Muito comum, não é? Bora falar aqui da privação emocional. Olha a descrição. Sensação de vazio, vácuo emocional e de que as necessidades não serão supridas ou que você não será suprido, compreendido pelos outros. Então, é aquele vazio emocional, né? As pessoas não vão me entender, as pessoas não vão me escutar, às vezes é melhor nem falar. Qual é o padrão de química esquemática? O parceiro inibido emocionalmente, que não consegue se conectar. Ou o parceiro que é autoconcentrado, só olha para ele. O parceiro que é invalidante. Gente, eu já tenho a sensação de que as pessoas não vão me entender. Eu ainda me caso com uma pessoa que é invalidadora. Exatamente isso. É o que a química esquemática faz. Bora fazer mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Mais um. Bora fazer de arrogo e grandiosidade, que é um esqueminha que está muito presente no transtorno de personalidade narcisista. Descrição: a crença de que é superior aos demais e que merece tratamentos e cuidados especiais. Qual é o padrão de química esquemática? Eu vou buscar uma parceira, um parceiro que me idolatre. Eu vou buscar um parceiro que se subjugue e que se enxergue com menos valor. Uma pessoa que se ache inferior a mim. Gente, o sol tá grande aqui. Eu tô vendo que eu já tô, ó. Ixi, Lucas, confere aí se a minha escova tá de pé, viu? Se a minha maquiagem tá de pé. Aqui em Alagoas o negócio tá fervendo. Parceiro que também se coloca em uma posição de superioridade e ambos reforçam a superioridade um do outro. Então, veja como a gente age de formas diferentes de acordo com as nossas respostas, né? Estilos de enfrentamento também e com os nossos esquemas. E aí, eles terminam aqui com algumas perguntinhas. Com quais dos esquemas apresentados você se identifica? Aí, gente, tarefinha de casa. Leiam, para quem ainda não leu, todos os esquemas que eles apresentam aí na tabelinha. Essa tabelinha está nos slides que eu já disponibilizei em todos os grupos VIP no WhatsApp, tá, gente?
Então, leiam, vejam o que é que vocês mais se identificam, quais tipos de parceiros adicionam suas dores emocionais, aumentam suas dores, acionam suas dores. Qual forma de relacionamento seria saudável para você? É muito legal isso, né? Eu ainda faria mais uma pergunta. O seu relacionamento hoje, ele supre as suas necessidades? Ele consegue ser saudável? E aí, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre 2 elementos centrais na química esquemática. Um é a ilusão e o outro é a atração, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E por enquanto você pode preencher o inventário de esquemas para casais que está no apêndice 1 e saber um pouco mais sobre os seus moldes internos que as pessoas podem adquirir ao longo de suas vidas e que influenciam diretamente a dinâmica dos seus relacionamentos amorosos. Lucas, você consegue passar 2 slides para frente aqui, por favor? Então, gente, a gente fecha aqui o capítulo 1 hoje, tá? Eu trouxe um pouquinho ali da introdução e da apresentação, fui explicar toda a estrutura do livro, trouxe um resumão do primeiro capítulo, apresentando também a tabela que traz ali os esquemas e o funcionamento da química esquemática em cada um dos esquemas. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre ilusão e atração dentro da química esquemática. E, gente, eu quero fazer um convite muito especial para vocês, porque no dia 4 de março a gente vai ter a nossa primeira jornada online de terapias cognitivas para casais e família. E vão estar conosco a Renata Moreira, o Bruno Viana, a Ana Carla Gamereira, o Leonardo Naves, a Renata Oliveira, a Silvana Maia. Os temas estão maravilhosos. O Bruno Viana vai falar sobre relacionamentos abusivos. Quais são os passos e como intervir em pessoas com relacionamentos abusivos. A Ana Carla Gameleira vai falar sobre como o ambiente familiar repercute na formação do estilo de apego e influencia nas escolhas amorosas do futuro. Muito legal, tema importantíssimo para terapeuta de casal. A Renata Moreira vai falar sobre esperança. Porque quando ela começou a ler os temas dos outros palestrantes, ela disse assim: Amélia, tá todo mundo apavorando, deixa eu trazer um pouquinho de luz aqui. Deixa eu trazer esperança para esses terapeutas, esses profissionais. A Renata Oliveira vai falar sobre ciclos negativos. A Sil vai falar sobre efetividade interpessoal nos relacionamentos amorosos em DBT, terapia comportamental dialética. E o Léo vai trazer uma fala sobre como usar questionamento socrático com casais. Olha que legal. Então, eu vou trazer um roleplay sobre desescalada de casal, tá, gente? A gente vai fazer um roleplay de desescalada de casal. E eu também vou falar sobre feridas de apego e traição. Como a gente maneja isso nos relacionamentos amorosos. Tá maravilhoso. Tá um preço realmente simbólico, tá? R$67. Vai ser transmitido ao vivo. Corram para fazer a inscrição, porque a gente realmente tem limite na sala de Zoom para assistir, tá? E nós estamos também com inscrições abertas para a mentoria de terapeutas de casais. Quem não me segue, me siga. Meu Instagram é Amélia Guimarães. Passa para a próxima, Lucas, só para ficar aqui registrado. E eu quero abrir mais uma vez o chat, que eu quero ver como que vocês estão. Me falem aí como que foi para vocês essa primeira aula. Vocês já falaram que se conectaram com o exercício vivencial, que foi muito real. Que estava chorando, algumas pessoas choraram, algumas pessoas compartilharam um pouquinho. Bora lá. A Thais Gomes colocou: eu chorei, fiz esse exercício antes e só lembrava das partes ruins, mas agora lembrei de momentos bons com a minha mãe. Olha que legal. Até que horário vai a aula? Até agora, já estamos acabando. Gente, normalmente às segundas-feiras essa aula vai ser das 21 às 22, tá bom? Só que hoje teve um imprevisto técnico aí nas aulas de Léo, então a gente acabou começando mais cedo. Mas na próxima segunda, a gente vai das 21 até as 22, tá? Na segunda. Pode enviar o PDF do livro, tá? A gente vai passar todos os materiais para esse estudo, os slides. Inclusive, eu estou devendo os slides da aula passada para vocês. Tudo vai estar no grupo VIP. Quem ainda não está no grupo VIP, vai lá no Instagram, ou do Serve Educacional, ou no meu Instagram. Vai ter lá destaques, aulas abertas. Clica lá que vai ter o link para você entrar, tá bom? Qual o livro indicado para entender esquemas?
Gente, tem vários livros. Tem um livro que é bem tradicional no português, do Weiner, Ricardo Weiner. Tem um livro que é de Jeffrey Young, branquinho, com laranja, que também é um livro básico de terapia dos esquemas. Quando a gente vai para a terapia dos esquemas para casais, aqui em português tem um outro livro de terapia dos esquemas para casais da Kelly Paim e Bruno Cardoso, tá? Inicialmente eu recomendaria esses, mas tem muitos livros. O Léo vai começar na próxima semana, na aula aberta, o estudo de um livro que é a terapia dos esquemas de dentro para fora, tá? A Ida Shaw e a Joanna Farrell, que são duas referências internacionais de terapia dos esquemas, também tem livros maravilhosos, inclusive para trabalhar com grupos terapêuticos usando terapia dos esquemas. Teve uma aluna minha essa semana que me mandou perguntando, pedindo ajuda, porque ela quer formar grupos terapêuticos, e eu dei uma recomendação exatamente de um livro da Ida Shaw e da Joanna Farrell. Elas têm nos Estados Unidos o costume de fazer workbooks, né? Então tem workbooks para pacientes e workbooks para terapeutas, onde eles realmente trazem ali o passo a passo de como fazer esses grupos, os exercícios que fazem, como trabalhar os modos, é muito, muito legal, tá? A live vai ficar salva? Vai ficar no YouTube, tá? Para vocês assistirem várias vezes. Muito bom, gratidão. Oi, Amélia, a jornada vai ficar gravada? A jornada vai ficar gravada. Eu já tive várias pessoas que mandaram, que já fizeram inscrição e disseram: Amélia, vou estar viajando, Amélia, vou estar na aula, Amélia, tô com o bebê, Amélia, as várias situações. Eu vou passar para vocês o link gravado da jornada, tá bom? O Bruno Diniz colocou show, a Vanessa Cunha Almeida. A aula foi maravilhosa, muito obrigada. A Priscila Loza, amei a aula. Gente, muito obrigada por cada comentário, tem muitos comentários carinhosos aqui. Nós nos vemos na próxima segunda, tá bom? Lembrando que as aulas abertas começam com o Léo. O Léo entra às 19 horas, falando sobre questionamento socrático para terapeutas. Às 20 horas, terapia dos esquemas de dentro para fora. E às 21 horas, a gente continua com o estudo do livro Armadilhas da Química Amorosa, falando sobre química esquemática em relacionamentos amorosos na perspectiva de terapia dos esquemas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bora estudar. Leiam os slides que tá lá no grupo, tá, gente?